Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu começo essa ministração, essa palavra, não minha, mas do Espírito Santo de Deus, e que Deus venha ardendo fortemente ao meu coração, e eu quero dividi-la com você e com todos os irmãos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, amém. Coloque a mão no seu coração, por favor, e diga: Senhor meu Deus, ilumina os olhos do meu entendimento, usa o teu servo para sacudir a minha fé, para tirar todo e qualquer comodismo, sem que eu esteja percebendo do qual estou me enquadrando. Senhor Espírito Santo, se fosse para minha vida permanecer a mesma mermice de sempre, o Senhor teria me deixado lá fora. Então eu entendo que algo precisa ser mudado em mim, e só pela tua palavra eu descobrirei o que precisa ser trabalhado para ser transformado em resultados, em nome de Jesus. Então fala comigo, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor bem forte então. Você é uma pessoa determinada. Preste bem atenção. Você é uma pessoa determinada. Eu vou perguntar de novo. Você é uma pessoa determinada. A única coisa que verdadeiramente pode criar o teu foco é a tua disciplina. A única coisa que pode levar você à realização do seu foco é a sua disciplina. Não basta você somente me dizer o que você quer. Isso irá me fazer sentir-se muito bem. Eu irei ficar muito feliz com você. O que você quer se formar? Glória a Deus. O que você quer é prestar concursos? Glória a Deus. O que você quer é ser cheio do Espírito Santo? Uhul! Glória a Deus. Amém. Me diga o que você quer. Me diga o que você almeja. Passa para mim o desejo do teu coração. Quando eu digo passa para mim, não estou falando de forma humana. Estou falando como anjo da igreja pelo Espírito Santo. O que eu quero que você entenda no teu coração, a única coisa que te pode levar à realização do teu foco é a tua disciplina. Eu não estou falando de disciplina em relação a estudos. Eu estou falando em disciplina em relação a atitudes e comportamentos, dos quais você vai mantendo na sua caminhada, na sua trajetória, que irão te levar à realização do teu foco. É disso que eu estou falando. Se você entende isso no teu coração, então você é uma pessoa fortemente disciplinada. Uma pessoa que é disciplinada, e eu não estou falando de disciplina em relação também às pessoas que possivelmente pode chegar até você e viver puxando a tua orelha. A repreensão é necessária, mas a continuidade da mesma é, na verdade, uma forma de indisciplina. Se você corriqueiramente, se você costumeiramente, você é uma pessoa sempre disciplinada na mesma coisa, é porque nessa área você, infelizmente, é indisciplinado. Se a correção vem aos teus ouvidos como uma forma de intromissão,
naquilo que você precisa criar como disciplina na tua vida, é porque você, me perdoe, infelizmente, você ainda não entendeu o quão importante é o teu foco, muito mais você conseguir levar uma vida disciplinada. Se você é uma pessoa que entende isso que eu estou lhe dizendo, então eu posso lhe aplaudir, porque eu sei que você vai conseguir realizar o seu foco, porque você é uma pessoa disciplinada. Disciplina é tão importante de um jeito que vai verdadeiramente determinar se você é ou não uma pessoa determinada. Não basta só saber o que eu quero, é necessário que eu também saiba o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero. Uma pessoa que ela realmente é determinada é uma pessoa em que, primordial, ela mantém a disciplina, mantém uma vida disciplinada. Não sei se alguns aqui já passaram pelo exército. Há um tempo desse atrás, não sei nos tempos de agora, né? Mas no meu tempo, no tempo do irmão Jorge, do irmão Jerônimo, no nosso tempo, de muitos irmãos aqui, que tem a nossa idade, 30, 32 anos de idade, eu me lembro muito bem que se você queria levar um camarada, no bom sentido, a se tornar homem de verdade, coloca no exército. O camarada, meu irmão, saía disciplinado, era ou não era? E coloca disciplina nisso. Até a gola da camisa tinha que ser perfeita. Não podia estar amassada em nada, porque se tivesse, meu irmão, era cadeia. Era ou não era, soldado carpinteiro? Era. Bota na cadeia. Porque não há nada mais importante na tua vida do que a disciplina. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Deus está ardendo o meu coração, e eu sei que alguma coisa Deus quer fazer no meio de nós. Você tem uma ideia, isso aqui está tão sério de um jeito no meu coração, que amanhã nós vamos ter reunião de obreiros, mas não aqui na igreja, lá no monte. Vou pegar as cadeiras, colocar em cima da Ranger, me mandar para o monte, colocar o cadeirão lá em cima do monte. Lá nós vamos fazer, para a glória de Deus, alguns dias, só buscando a Deus lá em cima. Eu estou te falando isto no nome de Jesus, porque se você inclinar nesta noite os seus ouvidos para atentar o que Deus tem para falar com você, eu lhe garanto, se você começar a pôr em prática o que o meu amigo Espírito Santo vai te ensinar, nos ensinar a falar a mim e a você nesta noite, eu lhe garanto que em 6 meses, ou até menos, em 4 meses, você estará sobre esse altar, contando uma grande vitória que você obteve na sua vida. E se você, caso queira relembrar sempre essa mensagem, depois de terminar, ela vai estar postada no YouTube. Com isso você pode ir lá, mais uma vez, reassistir, e aquilo só vai estar cada vez mais alimentando o seu coração. Você é uma pessoa determinada? Até que ponto você se acha uma pessoa determinada? Até que ponto você acredita que é uma pessoa determinada? Uma pessoa determinada é uma pessoa que não precisa com que outros determinem, ela mesma determina para ela mesma, que é a determinação, ela determina as suas próprias ações. Ela é aquela pessoa que tem a se autopoliciar em si próprio, em si mesmo. Eu estou lhe dizendo isto porque no livro de Isaías, capítulo 62, no versículo de número 6, a Bíblia começa dizendo assim: ó Jerusalém, todos nós somos a Jerusalém de Deus. Diga, eu sou a Jerusalém de Deus. Sim. Por que nós nos tornamos a Jerusalém de Deus? Simples. Quando você vai no Velho Testamento, você vai perceber que foi a cidade de Jerusalém que Deus escolheu para ser a sua cidade, e o povo de Israel o seu povo. Só que Jesus Cristo abrangeu isso para todas as nações. Mas o que é mais interessante é que no tempo do Velho Testamento era exatamente em Jerusalém que se localizava 2 principais símbolos da presença de Deus. O primeiro símbolo, a Bíblia diz que era o próprio templo, a morada celestial.
E a Bíblia diz que ali Deus habitava. O segundo grande símbolo era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ora, a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, a morada celestial do Altíssimo. E a Bíblia nos ensina em que o próprio Deus habita dentro de nós. Então, com isto, Deus transformou-nos em Jerusalém de Deus. E essa Jerusalém de Deus se locomove, ela anda, ela se move. Isso é tão bíblico de um jeito, que a Bíblia diz que Jesus Cristo estava pedindo água a uma samaritana. A samaritana aproveitou a oportunidade para tirar as dúvidas e disse: o que parece-vos ser certo? Adorarem ao Senhor como os judeus o adoram no templo, ou simplesmente como os samaritanos acreditam adorar? E Jesus de Nazaré disse: haverá tempo, haverá época, que se adorarão o Senhor em espírito e em verdade, porque onde houver o Espírito de Deus, haverá liberdade. Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos a Jerusalém de Deus. E como que eu posso me ver isso? Se vendo e crendo. Diga: eu sou a Jerusalém de Deus. Só que é uma Jerusalém que ora, é uma Jerusalém que busca. E aí a Bíblia diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Você sabe o que é interessante? É que nós sabemos que nós somos de ordem espiritual a Jerusalém de Deus. Amém. Só que existe algo mais interessante ainda. Não sei se você já percebeu. Enquanto nós estamos assentados na cadeira, de braços cruzados, totalizando a quantidade de problemas, nos abatemos, nos entristecemos, nos desmotivamos, nos desencorajamos. Tudo bem. Só que você decide fazer diferente. Você decide orar. Você decide buscar Deus. Glória a Deus por isso. Você se põe de pé. Você já percebeu que no momento em que decidimos buscarmos a face do Senhor em oração, você já notou que parece que os problemas sobrevêm de uma forma tão assustadora, que vem de tudo quanto é lado? Vem de tudo quanto é lado. Aí você talvez me diria: pois é, profeta, aí é que está. Então é melhor não orar. Pior. Por que nós oramos? Bem, claro, oramos para a solução de um problema. É para isso que nós oramos. E seja em que área que for. Você ora para que haja solução de uma dificuldade, de um problema, de uma barreira, seja lá do que for. Só que é interessante que oramos para a solução de um problema. Ok. Mas quando é que nós temos um problema? Quando não sabemos lidarmos com ele. E quando é que nós não sabemos lidarmos com esse problema? Quando não sabemos resolvê-lo. E quando é que não sabemos como resolvê-lo? Quando não sabemos agirmos em relação ao problema. Em outras palavras, estamos como dentro de um quarto escuro e não conseguimos ver saída. Então você vai orar a Deus: Senhor, eu necessito que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor ilumine os olhos do meu entendimento. Então você se põe de pé para a solução daquele problema. Ora, todos nós sabemos que o problema é como se fosse um ser vivo. Por que como se fosse um ser vivo? Porque o problema, ele faz papel inverso da solução. A solução te coloca para cima. A solução te anima. A solução, nossa, você dá glória a Deus. O problema não, ele te desestimula. O problema te tira a coragem. O problema te tira os ânimos. O problema tem a te desestruturar emocionalmente, psicologicamente e todas as áreas que você possa imaginar. Então há uma troca de inversão. O problema faz a troca. O problema tira de você, arranca de você exatamente o que você precisaria para resolvê-lo, que é o ânimo, a determinação, a coragem, a desenvoltura. Então ele faz uma troca. Não tem como uma pessoa que está dentro de um problema, emocionalmente falando, não sentir o baque. É ou não é? Não tem como. Meu Deus,
Tem gente aqui que já passou a noite inteira em claro, pensando como é que eu vou conseguir pagar aquela conta. Ou passou a noite em claro com o filho nos braços. Meu Deus, essa febre que não passa. Talvez há pessoas aqui que ficou a noite e o dia preocupado, ansioso, ou já entrou dentro de um carro desesperadamente, indo de uma cidade para outra, por conta de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um cunhado, de um genro, seja quem for, porque estavam precisando de ajuda, porque tinham um problema. O que é interessante, que o problema te causa nervosismo. Você pode ficar nervoso com pessoas erradas. Você pode descontar em pessoas, tomando atitudes e comportamentos em relação a pessoas que não tem nada a ver em relação ao problema que você está passando. Você explode com a pessoa emocionalmente. Você chega do trabalho, o problema aconteceu lá no trabalho. Você chega em casa, a esposa diz: "Ei, como é que está?" "Não está nada, não está nada." Fala, que é isso, pelo amor de Deus. E você não percebe. Você muitas vezes explode com a pessoa errada. Por conta de quê? Por conta do problema. Porque o problema, ele infelizmente tende a determinar atitudes com comportamentos, sentimentos, de forma emocional e etc. Só que é interessante que de repente, tudo isso você agora vai decidir orar. Eu vou orar. Vou para a igreja, vou buscar Deus, é isso que eu vou fazer. Vou, pronto. Você começa a orar. E você está começando a orar para a solução de um problema. Só que o problema não irá se solucionar por conta própria. Deus irá te ensinar como lidar com o problema para que ele possa se resolver. Por isso que o inimigo, o que é que ele faz? Ele vem agora de tudo quanto é lado da sua vida, de tudo quanto é lado da sua vida. O inimigo agora vem de tudo quanto é lado, para quê? Para fazer com que você desista, para com que você pare. Aí você entra naquele pensamento: melhor não orar, porque se eu não orando, já estava como está, e depois que eu comecei a orar, ficou na situação que se encontra, Deus me livre. Não entre nesse acordo, porque isso daí não vem de Deus, não vem do Senhor. O que é interessante é que de repente o Senhor nosso Deus nos diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. A primeira coisa que você tem que entender e sair daqui ciente no teu coração é que a Bíblia Sagrada diz que além de sermos a Jerusalém de Deus, Deus pôs ao meu, ao teu, ao nosso redor muros de proteção. Se você der uma marcha ré e for lá para o livro de Neemias, você vai perceber que a Bíblia Sagrada diz que Deus a mim, a você, a nós, pôs-nos por muro e antimuro, por dentro e por fora. Então Deus fez com que nós, no mundo espiritual, tivéssemos ao nosso redor muros. É tanto que Salomão disse: quem quebra o muro, a cobra o morderá. Então você tem muros de proteção. Então, em nome de Jesus, não desista de orar. O que o diabo na verdade quer? Te amedrontar, te acovardar, te assustar, te apavorar, te tirar as estribeiras, fazer com que você desista. Porque se você permanece parado, o problema permanece. Mas se você começa a ter atitude na direção do problema, orar, clamar, pedir, suplicar, bater a porta, o problema sabe que vai ter um momento que Deus pode usar o pregador no altar ou numa leitura bíblica, Deus despertar a tua visão e de repente tudo clarear dentro de você e você dizer: nossa, já sei o que fazer para a solução desse problema. Então a primeira lição que Deus está nos dando nesta noite, em nome de Jesus: Deus pôs muros ao meu, ao teu, ao nosso redor. Você não está desprotegido. Só que Deus vai além, porque eu estou do lado de dentro. E aqui do lado de dentro eu não sei o que estão planejando contra mim do lado de fora. Porque não tem como eu fazer um muro abaixo da minha pessoa. Então eu estou do lado de cá e não sei o que está acontecendo do lado de fora. Então Deus vai dizer assim: eu pus muros e guardas. Olha o que é que ele diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas.
Quem são os guardas? Os anjos de Deus. Então a Bíblia diz que além de nós estarmos protegidos, louvado seja Deus, também estamos sendo vigiados. Deus pôs anjos sobre estes muros para que a mim, a você, a nós nos guardasse. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra do Senhor: aos seus anjos darão ordem para te guardar em todo o percurso que você fizer, para que tu não tropeces em pedra alguma. A Bíblia Sagrada diz algo mais interessante ainda. A Bíblia diz que está escrito no livro de Mateus: quando você veio à vida, a Bíblia diz que Deus, a mim, a você, a cada um de nós, pôs anjos ao nosso redor, que é chamado de anjo da proteção, ou então, muitos chamam de quê? Anjo da guarda. A Bíblia Sagrada diz que a esses anjos, diz a Bíblia, o Senhor nos fez pouco menor do que eles. Porém a Deus diz, a mim e a você, Ele nos coroou de honra e glória. A Bíblia diz que esses anjos recebem ordens expressas pela palavra de Deus, a fim de proteger a mim e a você. Então interessante, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus pôs muros ao meu, ao teu, ao nosso redor, e Deus pôs anjos sobre eles. Então a esses anjos a Bíblia diz que Deus ordena para que no nome de Jesus, a mim, a você, a nós nos guarde, nos proteja em todo o percurso, em todo o caminho. Quer dizer, você nunca está... Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu nunca estou só. Você nunca está só. Quem já ligou para mim, que liga, está sozinho? Não. Está sozinho? Não. A grande questão é que você lê, você sabe, mas você tem que extrair o que você lê daqui de dentro e colocar aqui fora. Ter atitudes e comportamentos de acordo com o que está escrito. Se está escrito que acampa o anjo ao lado do que o serve a Deus e o teme, então é verdade, você não está só. Está na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia diz que Deus, a mim, a você, nos guarda e protege, pôs muros ao meu, ao teu, ao nosso redor, pôs anjos sobre esses muros. Isso é maravilhoso. Por que Ele pôs isto? Porque quando começamos a orar, clamar, pedir, intercedermos por quem quer que seja, por mim ou por quem quer que seja, o inimigo não vai tentar parar por quem eu oro, o inimigo vai tentar parar quem ora. Ele não vai tentar parar por quem você ora. Por quem você está orando? Pelo que você está orando? O profeta Ezequiel, diz a Bíblia, que ele profetizou, ele orou. E o que foi que ele disse? Ele disse exatamente assim: ossos secos, tornai a ter vida. A Bíblia diz que veio um vendaval, veio uma tempestade, tudo nada mais, nada menos, com o intuito de quê? Diz a Bíblia, com o intuito de impedir com que o profeta continuasse profetizando. Porque houve ruídos, um barulho estrondecedor de tal forma que amedrontaria qualquer um. Quando você começa a interceder, orar, clamar, pedir, suplicar, por quem lá que seja a pessoa qual for, ou pela área que seja ela qual for, meu irmão, o inimigo ele vai com tudo, porque o intuito dele é impedir, parar quem está orando. Ah, então eu não vou orar. Não, pelo contrário. É aí que você tem que se posicionar, porque senão o problema permanece, não se resolve, a coisa não anda, a coisa não vira. Então a Bíblia está dizendo aqui, em que Deus pôs muros, e sobre esses muros Ele pôs guardas sobre ele. Então quando você começa a orar por uma área da sua vida, ou por quem lá que seja a pessoa qual for, o inimigo vai fazer de tudo para com que essa área, ou a pessoa seja qual for, de repente a área, parece que as coisas ficaram, foi pior, ao invés de melhorar, para você desistir. A pessoa por quem você ora, de repente ela se levanta contra você, e você não entende. Mas como é que pode? Eu estou orando por essa criatura está se levantando contra mim,
Entenda uma coisa: o foco é você. O foco é único e exclusivamente quem está orando. Porque se para você, neutraliza a solução do problema. É simples assim. Porém, você não deve sentir-se com medo, apavorado. Não. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus pôs muro ao teu redor. E a Bíblia Sagrada diz que Deus pôs guarda sobre esses muros, que são os anjos de Deus. E aí ele continua dizendo que todo dia e toda noite jamais se calarão. É diuturnamente. Eles não pedem férias. Eles não descansam. Sabe, nesse exato momento aqui agora, nessa hora, os anjos de Deus estão ao teu redor, estão à tua volta. De madrugada, do mesmo jeito. Amanhã de manhã, do mesmo jeito. E de tarde, do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que de dia e de noite não se calarão. E qual é a voz que ele escuta? A voz da palavra de Deus. Então, para a glória do Senhor nosso Deus, levante essa cabeça. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus pôs muros ao teu redor. A Bíblia diz que Deus colocou anjos sobre estes muros. E a Bíblia Sagrada está dizendo que é diuturnamente, que quer dizer, não tem dia, nem santo, nem feriado. É todo dia. Por isso que a Bíblia diz, deitei-me e dormi, porque o Senhor está comigo. Acampa os anjos do Senhor ao lado do que teme e o serve. Acampa. O que é acampar? Fazer morada. É montar acampamento. Então, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, tudo isso Deus fez com uma finalidade, para que você se sinta protegido, para que você se sinta protegido, entender que você não é um alvo fácil do diabo, que não é só quando o diabo quer, o unité, o escolhido é você, que eu quero fazer sofrer. Não, a Bíblia diz que por um caminho teu inimigo virá, mas por 7 fugirá diante de vós. A Bíblia diz que até ferramenta preparada contra ti, veja, escute, por um caminho o teu inimigo virá. Deus não está dizendo que ele não virá. Deus não está dizendo que ele não se levantará. Deus está dizendo que ele virá por um caminho. Da mesma forma é ferramenta preparada contra ti. Deus não está dizendo que o inimigo não irá ter artimanhas, meios, maneiras e forma para lhe atingir. Ferramentas preparadas contra ti. Então ele arquiteta, ele planeja, ele bola, ele põe uma pessoa lá no seu trabalho para te perseguir. De repente ele põe um vizinho para poder estar ali azucrinando a tua cabeça. Quer dizer, ele prepara uma ferramenta. Mas a Bíblia diz que tanto o inimigo vindo por um caminho, por 7 fugirá, como a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia! Sacode esse irmão que está do seu lado só para ver se ele está vivo aqui nessa noite. É o que ele diz, é o que ele fala. E aí de repente ele diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, preste atenção, ó vós. Esse vós aqui está falando ao meu respeito, ao teu respeito. Se você tirar essa palavra vós e colocar o teu nome, vai dar bem certinho. Maria, Pedro, Elizabeth, Conceição, seja a pessoa qual for. Aí ele continua dizendo: ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor. Ó vós que fazeis lembrar o Senhor. Olhe para mim. Deus é esquecido? Não. Deus sofre de amnésia? Não. Existem 2 ou mais coisas que Deus realmente, por conta própria, Ele mesmo decide esquecer. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não mais se lembra nem do meu, nem do teu, nem dos nossos pecados já confessados.
Segundo, a Bíblia diz que Deus não leva mais em conta o tempo da nossa ignorância. Mas de repente, a Bíblia diz assim: ó vós que fazeis lembrar o Senhor. Se Deus não é esquecido, por que Ele nos pede que nós o lembremos? Por que Ele pede que você o lembre? Quando você vai no Velho Testamento e no Novo Testamento, Paulo, Pedro, no Velho Testamento, Moisés e tantos outros da Bíblia, você vai perceber que sempre quando eles oravam ao Senhor, eles diziam assim: ser servido de te lembrar, ó Senhor, porque tu dissestes pela boca dos teus servos. Está na Bíblia. Preste bem atenção a isso. Qual é a voz que Deus escuta? Qual é a voz que Deus ouve? A voz da sua palavra. A voz que Deus escuta não é de primórdio a minha voz, porque toda oração de princípio é uma oração de necessidade. Escute, por favor. A voz que Deus escuta é a voz da sua palavra. Porque de princípio toda oração nem sempre é movida de primórdio pela fé. Na maioria das vezes é por necessidade. Você precisa daquele ganho, daquele mantimento, daquele ganho, daquele sustento. Você precisa daquela ajuda, seja em que área que for. Então, de princípio, toda oração é feita por necessidade, nem sempre por fé. Mas quando você fala com Deus pela palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você vai aguçando a sua fé. É tanto que você pode entrar em frangalhos. Você pode entrar abatido, desmotivado, desencorajado. Dentro de uma oração, você irá sofrer muitos ataques. Primeiro ataque que você irá sofrer, da sua própria carne. A sua carne te resiste. Quem aqui quando vai orar, de repente dá abrimento de boca? Parece até que colocaram quebrante. Alguém aqui? Ali, eu também. Rapaz, rapaz que botaram foi quebrante. Dá um abrimento de boca, você pode ter dormido o dia todo. Vou orar. Pode estar em pé, pode estar de joelho, pode estar sentado. Senhor meu Deus, a primeira grande resistência que você sofre é da carne. Porque a sua carne não quer que você ore. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. A grande segunda batalha que você enfrenta é a batalha da consciência, em que nela o inimigo vai investir ferozmente para te levar a sentir-se culpado ou condenado dos teus pecados. Porque assim, uma vez consciente, você não se verá merecedor da presença de Deus. Terceiro, o inimigo, o diabo, ele é tão sorrateiro de um jeito, que agora ele vai tentar de tudo quanto é jeito, tentar levar você a crer que as tuas orações não estão subindo ao céu. E você vai então entrar no quarto estágio de uma vida de dificuldade de oração que você enfrenta. Você vai ser levado a acreditar que você está ali sozinho. E muitos são que nesses estágios da oração, o que é que fazem? Desistem. E não oram mais. E o inimigo venceu a batalha. Porém, deixa eu dar uma marcha ré e lhe dizer que o diabo está enganado. Primeiro, em nenhum versículo da Bíblia está escrito em que é a carne que sentiria a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus já se faz presente quando você inicia a sua oração, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que lhe buscam. 1-0 para Deus. Segundo, creia no seu coração verdadeiramente em Cristo Jesus. No momento em que você começou a sua oração, venceu a carne, o quebrante foi embora, você não está mais com aquele abrimento de boca. Agora você vai dizer ao diabo que não é o que você faz que tende a te priorizar na presença de Deus,
mas é o sangue que te lavra, o sangue que tem a te redimir de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer iniquidade, porque pelo sangue de Cristo fostes perdoado em Cristo Jesus. Você agora está ciente, consciente, e agora você então é aquela pessoa em que você vai fazer algo muito importante. Porque olha só o que é que ele continua dizendo: ó vós o que fazeis lembrar ao Senhor. Lembrar o quê? Aquilo que Deus fala a teu respeito. Senhor, a tua palavra diz isso. Por isso leia a sua Bíblia, medite sobre ela. Ah, mas eu não entendo coisa alguma. Se torna mais difícil de entender se você não lê. Leia. Porque de repente você vem para um culto desse e de repente você leu essa passagem ou aquela passagem da pregação naquela semana e você diz: como é que pode? Olha, eu li essa passagem essa semana, não tinha entendido nada. E não é que o pregador subiu no altar e pregou, parece até que viu eu lendo. Então veja que a Bíblia diz: aquele que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Você é uma pessoa determinada? Olha o que Deus está dizendo: não haja descanso em vós. Deus está me pedindo para que eu, Onassis, não fique relaxado, de braços cruzados. Não, Deus está me pedindo para que eu me esforce, para que você se esforce. Não haja descanso em vós. Pessoas determinadas não só sabem o que querem, mas também se preparam para o preço que precisam pagar para alcançarem aquilo que querem. Tudo na vida tem um preço, nada é de graça. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se você não se esvaziar de você mesmo. E para se esvaziar de você mesmo, você tem que abrir sua boca, dizer a Deus o que precisa ser tirado de você: uma mágoa, rancor, ódio, tristeza, angústia, medo, depressão, sentir-se só ou solidão, seja como for. Então não haja descanso em vós. Então Deus nos chama para sermos pessoas determinadas, não de braços cruzados, não sentindo se não sei se eu vou conseguir. De quantas coisas você não já começou nesta vida, e quantas em quantas coisas você não ficou pela metade. E você vai se acostumando com isso. O ruim de você não conseguir terminar o que você começou é que você vai criando um vício. Você vai se viciando nisto. Você começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Quando você menos perceber, já era. A sua mente, o seu cérebro vai mandar para você uma informação em que você infelizmente é dos que começam e não dão continuidade. Então você vai deixar de levar isso a sério, ao ponto de que não importa o que quer que seja, você sempre vai começar alguma coisa e vai deixar pela metade. Você se acostumou a isso, você se habituou a isso na sua vida. Você vai achar que é natural, que é normal, não acontece com todo mundo. Só que você não é todo mundo. Você não faz parte da massa. Diga isso para o seu irmão: você não faz parte da massa. Você não faz parte da massa. Você não faz parte. Então a Bíblia diz: não haja descanso em vós. Deus nos chama para darmos continuidade, perseverança. Deus está nos pedindo para que a gente sejam pessoas contínuas naquilo que almejamos alcançarmos do Senhor nosso Deus. Lembra de Jacó? Estava amanhecendo o dia, ele precisava de uma resposta, estava no vale de Jaboque. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que o anjo disse a Jacó: solta-me para que eu vá, porque o dia já está amanhecendo. A Bíblia diz que Jacó se atreveu a não soltar. Ele estava determinado e ele não ia soltar. O anjo tocou-lhe na juntura da coxa. Eu imagino, querido, se você já levou uma topada, meu irmão, meu Deus do céu, eu não sei você, mas com todo respeito, dá vontade de falar cada palavrão. Eu não sei se você já bateu a porta e o seu dedinho ficou lá entre a porta e o carro e pá! Dá vontade de falar em língua, sim ou não? Dá não, irmão, dá vontade de chamar palavrão.
Dá ou não dá? Quando está só, você não vigiando, você abre a boca e fala. Mas quando tem gente, você faz só assim. Ainda tem um abençoado que diz: está doendo. Agora você é Jacó. Só que a Bíblia diz que tocaram na juntura da coxa de Jacó. É interessante que Jacó foi ali para falar com Deus. Jacó foi ali para dizer: Deus, eu preciso, porque o meu irmão Esaú está vindo para matar-me a mim, as minhas esposas e os meus filhos, e destruir todo o meu sustento, todo o meu trabalho, Deus. E de repente o próprio Deus, que era para facilitar a coisa, o próprio Deus vai tocar na juntura da coxa de Jacó. Por que Deus não facilitou? Porque Deus quer saber o quanto você está disposto a receber aquilo, porque aquilo que Deus tem para te dar é permanente. Porque a Bíblia diz que até o que Deus dá é irrevogável, depois que Ele deu, acabou-se. A Bíblia diz que ainda que permanecemos infiéis, Deus todavia permanecerá fiel. Por que Deus perdoou Abraão das suas mentiras? Porque Deus no começo já tinha prometido: de ti farei uma grande nação. Por que Deus não pegou Jacó, enganador, usurpador, ladrão, trapaceiro, e substituiu por outro? Porque Deus já tinha revelado a sua mãe, em que o segundo, o menor, iria ser maior do que o primeiro. Por que Deus não pegou a Davi e colocou rente com o chão? Porque o próprio Deus já tinha dito para Samuel: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. Então agora Deus está ali, e Jacó está lutando com Deus. Toca na juntura da coxa, ou imagina a dor que não foi aquilo. A questão é que pessoas determinadas nunca vão transformar a dor maior do que a vontade de vencer. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é: você é uma pessoa determinada, porque está escrito: nunca vos dê descanso. Quando a coisa começa a apertar, o que é que você faz? Você desiste. Você já está acostumado a fazer isso. Quando a maré está indo a favor, nossa, é glória a Deus, é aleluia, estamos juntos, vamos para cima. Mas quando os ventos são contrários, quando o vendaval vem para te colocar para trás, você acha melhor em desistir. Só que deixa eu te falar uma coisa: desistir é pior do que lutar. Porque enquanto você desiste, o problema permanece. Mas enquanto que em meio à luta você está lutando, você ainda assim está arriscando a dar certo. Então de repente, agora é tocado na juntura da coxa. Imagine a dor. Imagine o tamanho da dor daquele homem. Mas mesmo assim ele não solta, ele não abre mão. Ele está agarrado, segura o anjo, e ele diz: eu não te deixarei até que me tenha abençoado. A noite inteira queremos a bênção e não queremos pagar o preço. Queremos a bênção e não queremos pagarmos o preço. Uns com todo respeito, uns por conta de preguiça, outros por conta de desculpas, que é uma forma de justificar e massagear o seu sentimento de culpa. Ei, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tem alguém aqui ouvindo o Espírito Santo nessa noite? Deus está lhe dizendo: não vos dê descanso. Deus está dizendo: não é hora de puxar freio de mão, não é hora de baixar a cabeça, não é hora de olhar para trás, não é hora de recuar, é hora de avançar. Está escrito, ó: os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, não haja descanso em vós. E ele continua, versículo de número 7: nem deis a ele descanso. Rapaz, mas Deus é muito justo.
Deus é tão justo de um jeito, que Deus cobra de nós e espera que Ele, o próprio Deus, também seja cobrado por nós. Deus diz: eu quero que vocês, em nome de Jesus, eu quero que vocês não se deem descanso. Paga o preço, entra nos teus aposentos, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê e ouve em secreto te responderá publicamente. Clama a mim até que eu te tenha dado, bata a porta até que ela vos tenha sido aberta, buscai até que vocês encontrem. Mas de repente Deus vai e diz assim: não vos deis descanso a vós mesmos. Aí de repente Ele me surpreende, porque Ele diz assim agora: nem deis a Ele descanso. A Ele quem? A Deus. Deus está nos chamando para a oração da importunação. Diga comigo: a oração da importunação. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18 fala da parábola da viúva, de um juiz iníquo. Lucas 18, são palavras de Jesus Cristo agora. Versículo 1: e contou-lhes, deixou saber, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. A oração é um dever, é uma obrigação, não é um favor que você faz, não. A Bíblia está dizendo que orar é um dever, é uma obrigação. Um dever é algo de imediato, é algo que precisa ser feito, ser posto em prática, colocado em prática. Veja que ele diz aqui, versículo 1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever, a obrigação de orar sempre e nunca. Essa palavra nunca não só se refere ao tempo, mas também às circunstâncias e às adversidades que te pode sobrevir para tentar impedir com que você ore. Você não está orando por quê? Se você sabe que a oração é a respiração da alma. Ah, não, eu não estou orando porque as coisas estão tão difíceis. Pois é, se você não começar a orar, pode piorar. Porque o inimigo vai perceber que você se apavorou, você se assustou. Ele vai querer de tudo ganhar espaço para ver se consegue te derrubar. Veja que a Bíblia está dizendo, e contou-lhe uma parábola dizendo sobre o dever de orar sempre, continuamente. A palavra sempre quer dizer continuamente, de forma contínua, perseverante, determinante, é o que ele quer dizer. Então, de repente, a Bíblia diz lá: não vos dê descanso. Então eu não posso dar descanso a mim mesmo. E de repente Deus diz: e nem a Ele, que é o Senhor, lhe dê descanso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Olha o que é que Paulo diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo de número 17. Diz assim: 1, 2, 3 e já. Leia aí, por favor. Oi? Depois do orar sem cessar, o que é que tem? Um ponto. Sim ou não? Para quem é professor, se eu tiver errado, me corrija. Não tem para onde correr, tem que fazer isso. Acabou o assunto, é assim mesmo? Acabou o assunto. Quem é professor sabe disso. Acabou o assunto. Se tivesse ponto e vírgula, era o encerramento de um assunto, continuação do mesmo. Estou certo? Nossa, até aula de português a gente aqui aprende. Mas tem ponto aí, irmã. Acabou. Não tem ponto de correr. Não tem negociação. Não tem por que você não está orando, meu irmão. Orar sem cessar. Acabou-se a conversa. Acabou-se a conversa. Ah, mas não tem negócio de porquê aqui, coisa nenhuma.
Não tem negócio de porquê coisa nenhuma. A Bíblia Sagrada diz, está escrito aqui, ó, nesse livrinho aqui está escrito. Pode ler o livro de Tiago. A Bíblia diz: está triste? Ore. Está feliz? Cante louvores. Quando eu estou triste, eu boto um louvor para me animar. Com todo respeito, faz isso quem é bola de encher. Aí sai pulando. Termina um louvor, começa. Meia hora depois, está só o bagaço, só o pó da rabiola. Mas ora, vai diante de Deus, entra no teu aposento, fala com Deus, aperreia a Deus, porque o próprio Deus está dizendo: não me dê descanso, não me dê descanso. É de dia, de noite, de madrugada. Você não precisa, claro, ser uma pessoa fissurada, viver de joelho no chão. Não precisa disso. Mas você pode todos os dias planejar e ter um planejamento de oração. E todos os dias, naquela hora, Deus já vai estar te esperando naquele lugar. Pode ser em pé, escovando os dentes. Meu Deus, eu queria muito que o Senhor me abençoasse. É o tempo que eu tenho para falar contigo. Todo dia, no dia que você deixar de fazer, você vai sentir falta. Isso é uma prova de que naquela hora Deus estava te esperando para você orar. E ele continua dizendo, voltando então lá para Isaías 62. Diz assim, olha só: nem deis a ele descanso até que confirme, até que o milagre aconteça. Até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor na terra, até que para a glória do Deus Todo-Poderoso comece a haver reconhecimento, em outras palavras, resultado das tuas orações. Versículo de número 8, vocês estão preparados agora? Amém? Então recebe agora, vamos lá, versículo de número 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita. Uau! Jurou o Senhor pela sua mão direita. O próprio Deus levantou a sua própria mão direita e fez um juramento. Esse juramento é para com ele e para com aqueles que nele creem. O que é interessante é que eu fico imaginando que, será que era preciso Deus fazer esse juramento? Porque biblicamente falando, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, prometendo ele cumprirá. Mas de repente a Bíblia Sagrada diz: jurou o Senhor pela sua mão direita. E ele continua dizendo: e pelo braço da sua força. Então pela mão direita ele faz o juramento, e pelo braço da sua força ele executa aquilo pelo que ele jurou. Deus se compromete consigo mesmo e com aqueles que nele creem, em que ele é Deus poderoso, para executar aquilo pelo que ele está falando com você nessa noite. Vocês estão me ouvindo? Porque a maior dor de Deus é a dor de não ser acreditado pelos seus, duvidarmos, desacreditarmos. E aí o próprio Deus diz: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. E ele continua: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que se você crer, se você cumprir a primeira parte da pregação, com tudo que já lhe foi falado nesta noite, Deus está dizendo de forma bastante clara, em que os teus inimigos, que se fazem teus inimigos,
que vive de tirar o suor do teu rosto, que te levam a não ver resultado daquilo pelo que você trabalha. Deus está dizendo que Ele vai dar um fim nisso. Meu profeta, eu tenho tido tantos prejuízos ultimamente, prejuízos em cima de prejuízos, danos em cima de danos. Aquela irmã ali me ligou, posso falar? Foi em janeiro, foi? Sim. Não foi mensagem que você mandou, né? Aí foi mensagem no WhatsApp. Eu disse: que diacho é isso, meu pai do céu? Não, porque teve uns prejuízos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não foi? Teve uns prejuízos, não sei. Foi pior. Eu estou amenizando. É bom você ficar quieta. Amém? Eu olhei, respirei, mandei a mensagem, explicando como tinha que ser feito, assim, 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 assim. Vai nessa fé, Deus é contigo. Vai nessa fé. Essa semana mandou uma mensagem para mim. O patrão mandou uma mensagem para ela elogiando, em que nunca tinha acontecido o que aconteceu em relação às vendas na vida dela e até em outros funcionários, como aconteceu em pleno mês de janeiro. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é única e exclusivamente somente uma coisa. Se de alguma forma, de alguma maneira, você está vendo o seu trigo, o seu mantimento, o seu sustento, pelo que você tem trabalhado, indo para as mãos dos teus inimigos, reivindique, irmão Antônio. Reivindique. Não adianta ficar chorando engano, não adianta ficar chorando leite derramado. Reivindique. Vá diante de Deus. É o seu suor, é o seu trabalho, é os calos das tuas mãos. Você lutou para ter aquilo. Você não é ladrão, você não está roubando a ninguém, você não está tomando nada de ninguém, é seu por direito. Agora está na Bíblia, Deus está dizendo na palavra do Senhor, está lá escrito, que se você fizer o que foi falado na primeira parte da pregação, Jerusalém, eu sou Jerusalém de Deus. Tem mais alguém aqui? Aí ele diz: coloquei muros ao teu redor. Tem gente protegida por esses muros espirituais aqui? Pus guarda sobre estes muros, quer dizer, diuturnamente, não só guardado, protegido, mas para a glória do Senhor nosso Deus. Os anjos só ali, ó, só atento. Alguém aqui? Amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta: tem pessoas determinadas a lutar pelo que querem, como querem, da forma que querem? Tem pessoas dispostas a ser verdadeiramente um Chaves, vamos dizer entre aspas, que Deus fosse então seu Madruga. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. O que o seu Madruga dizia? Sai, e acabava entregando aquilo que ele pedia. Tem pessoas determinadas verdadeiramente a não dar descanso a Deus, em lutar pelo que querem. Então Deus está dizendo: eu juro pela minha mão direita e pela força da minha mão, que nunca mais irão comer do teu trigo os teus inimigos. Aleluia! Sacode esse irmão só para o pior e cair no chão, para depois os obreiros matar na unha. Está na Bíblia. Está roubando teus clientes? Senhor, não vou discutir com ninguém, vou entrar nos meus aposentos. Eu oro hoje, não vieram. Vou amanhã de novo,
não vieram. Volte de novo. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias se ausentou-se por um espaço de um tiro de pedra. Deixou o servo dele em um certo lugar e foi orar. Orou. O servo dele veio e ele disse: vai e olha para o céu. O servo foi, olhou, não viu nada. Por 7 vezes ele fez isso. Por 7 vezes ele fez isso. Ele não desistiu. Na 7ª vez, o servo chegou para Elias e disse: Senhor, vejo uma nuvem como do tamanho da mão de um homem. Na mesma hora Elias se pôs de pé e disse: é o suficiente, vamos embora, porque está vindo aí um som de uma grande tempestade, de muitas chuvas. Continuando para terminar. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mosto quer dizer alegria. Alegria. Deus está dizendo que se você fizer o que Ele está lhe pedindo para você fazer, os estrangeiros, pessoas que você nem conhece, que desfrutam do sol do teu rosto, Deus está dizendo que a esses Deus não mais permitirá. É o que Ele está dizendo. É o que está escrito aqui. É o que Ele está falando aqui. E aí versículo 9: mas os que ajuntarem o comerão, desfrutarão e louvarão ao Senhor. Os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Não só você será recompensado com o teu crescimento, mas a própria obra de Deus, o santuário de Deus também crescerá com o teu crescimento. Versículo 10: Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Olha para cá, vou te explicar esse versículo. Por que você não pode parar? Por que nós não temos direito? Você tem que pôr isso na tua cabeça. Por que você não tem o direito de ficar sentado murmurando, reclamando? Por quê? Porque no mundo espiritual você não está lidando só com você. Tem pessoas por quem você é responsável. Olha o que está aqui escrito. Versículo de número 9. Versículo 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai. Olha para mim, guarde isso aqui. O que você acha que é mais fácil? Quem aplana o caminho, tira as pedras, tira os troncos, tira as raízes, trabalha em uma terra seca, com o cabo de uma enxada, com a foice, com a picareta, com o ciscador. Você acha que para esses é mais fácil ou mais difícil para quem já encontra a terra plana, a terra limpa? Vocês estão entendendo? Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Para quem você acha que é mais fácil desistir? Para os que estão aplanando a terra, ou para quem já passa por ela toda aplainada, limpa? Para quem você acha que é mais fácil de desistir? Para quem encontra a terra plana, a terra toda pronta, a terra toda preparada, ou quem tem que ainda encher a mão de calo para preparar a terra? Para quem tem a mão cheia de calo para ainda preparar a terra. O que Deus está dizendo aqui, eu acho que você já começou a entender. O que Deus está dizendo aqui é exatamente isto. Deus está dizendo da seguinte forma: não lhes dês descanso, nem a vocês e nem a mim me dê descanso. Diuturnamente pus anjos sobre os muros para guardar e proteger vocês. Jurei pelas minhas próprias mãos e pela força do meu braço, em que os teus inimigos não irão comer do teu trigo. E esse juramento eu fiz, para que vocês, quando trabalharem, desfrutem daquilo pelo que trabalhou, e não o estrangeiro se alimente e desfrute daquilo pelo que vocês trabalharam.
Mas todavia, eu quero que vocês entendam, vocês terão que fazer isso, que não vai ser a parte mais fácil, irmão Jorge, mas vocês precisam fazer isso, porque vocês têm pessoas que estão após vocês, que dependem do sucesso de vocês. Por que você não pode desistir? Porque você tem um filho obreiro. Por que você não pode dar uma de frouxo? Porque você é o exemplo do seu filho. Vocês não sabem a responsabilidade que vocês têm. Não é só ser o pai, não é só papai, nanai, tatai, nanai, tatai, nanai, tatai, nanai. Não é só isso não. Não é só botar arroz e feijão em cima da mesa. É você fazer a parte mais difícil. É você pagar o preço. O Lucas, o Davi e o Samuel teve no culto da manhã. Eu pude perguntar a eles. Se eu não me engano, os irmãos vieram no culto da manhã. Não foi? Na última semana do mês de janeiro. O senhor passeou muito, né, pastor? Passei não. Eu perguntei para eles, e não foi nada combinado. Perguntei para Davi e Samuel: o que foi que o pai de vocês fez na semana que passou em Fortaleza? Perguntei, irmão. Eles disseram: o senhor passou a semana toda colocando gelos nos joelhos e água morna sobre eles, para quando o Senhor voltasse, os joelhos do Senhor já estivessem bons para voltar à oração. Eu não estou dizendo isso não, porque eu sei. O Senhor não passeou com os bichinhos, não. Vai dizer que eu não passei na sexta-feira, eu voltei de sexta passada. Na sexta-feira, 9h30 da manhã, eu cheguei na praia com eles. 11h pouco da manhã, eu já estava na minha sogra para almoçar. Se eu passei 2 horas da praia com eles, foi muito. Se tu te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: olha, bichinho. Sacode esse irmão, só quem está vivo. Sacode esse irmão, só quem está vivo. Quem está morto diz: já está morto. Sacode esse irmão, só quem está vivo diz: acorda, irmão. Entra pela porta, aplana o caminho, prepara para eles que virão depois de você. Eles vão ter suas lutas, vão, porque o mundo prova as pessoas. O mundo faz prova das pessoas. Ninguém tem porque tem, ou se nasceu tendo, tem que aprender para permanecer tendo. Mas o mundo faz prova de pessoas. Coloque isso na sua cabeça. O mundo não dá nada a covardes e medrosos. Deus é com os ousados. Deus não é com os que querem pagar o preço. Existe para uns mais facilidade, para outros mais dificuldade. Mas não quer dizer que ainda que sendo para uns com dificuldade, que não possa vencer a vida também. Eu encerro dizendo: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, glória a Deus. Eis que com ele vem o seu galardão, recompensa, glória a Deus. E a sua obra diante dele, glória a Deus. Versículo 12: e chamarão, povo santo, redimido do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Vou terminar lendo de novo. E chamarão, reconhecerão, pronunciarão
Esse povo é escolhido por Deus, povo santo, remidos do Senhor, remidos, benditos de mim, lavados pelo sangue de Cristo, e tu serás chamada, declarada, anunciada, proclamada, procurada. Ninguém procura um derrotado, nem procura um fracassado. Em nome de Jesus, pessoas irão te procurar pelo teu sucesso. Você não está me ouvindo? Pessoas irão te procurar pelo teu sucesso, pelas tuas vitórias. Não é pelas tuas desistências, é por insistir, persistir e não desistir. Procuradas, a cidade não desamparada. Era quando todos pensavam que você estava só, porque quando olham para ti só te veem só. Mas quando começarem a ver as coisas acontecendo, vão coçar a cabeça e se perguntar: mas como pode? Porque eles não podem ver o Deus que você vê. Vamos em nome de Jesus. E Deus abençoe sua vida. E Deus abençoe sua casa. Deus te abençoe.